depois do golaço de falta do Arias. Mas, mais uma vez, o Arias foi o melhor jogador da partida. Sem dúvida. O cara joga demais. E no lance do primeiro gol é muito nítido isso, né? Naquele momento, a bola está no pé do Thiago Silva, que está na intermediária, ele faz o passe para o Ganso. Ali eu acho que o toque de letra do Ganso dá o tom dessa certa... vou colocar no popular, de um certo salto alto. Entrou o Everaldo, que acrescenta muito pouco. Chuta, Everaldo, pelo amor de Deus. Irmão, tá de frente pro gol, finaliza. Aconteceu um lance, falei pra ela, ele tá com medo de chutar pro gol, não é possível. Ele é um centroavante. Exatamente. O centroavante tem que ter fome de gol, ele tem que ter ambição de resolver. Salve, rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem. Afinal de contas, vitória Fluminense. Um jogo difícil no primeiro tempo, é claro. Mas já quero começar o vídeo citando a campanha da torcida do Flu. Chuta, Everaldo, pelo amor de Deus. Irmão, tá de frente pro gol, finaliza. Sabe o que falta pro Everaldo? Falta ódio, filho. É pra finalizar, pra fazer o gol, se o goleiro defender. É pra entrar com bola e tudo, lá ele. Irmão, tem que ter ódio, irmão. Tem que fazer gol, tem que representar a torcida tricolor. Tem que ser um guerreiro pra tá aí. E que momento ruim, senhores. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o jogo do Fluminense contra o San Hyundai. E eu volto com vocês após o linha de passes. Show? Então fique comigo até o final. Tá aqui o microfone, se escapar, escapou, mas isso aí a torcida é assim mesmo que funciona e tem que ser assim. Porque foi um jogo emocionante, nem era para ser tão emocionante, né, Mari? Porque do jeito que começou, o Fluminense controlava o jogo, o Fluminense abriu 1-0, belo gol do Arias, mais uma partidaça do Arias, né? Sim. Mais um bom jogo do Arias, foi eleito melhor em campo, inclusive. 1-0, parecia que estava tudo controlado, até que a coisa degringolou, o Fluminense desorganizou de um jeito e parecia que aquele time contra o Borussia tinha sumido, né? Aquele time que enfrentou o Borussia tinha sumido, a gente não viu mais aquele Fluminense e quase que o Fluminense desse escapar aí, 3 pontos valiosíssimos, né? Tudo bem? Tudo bem, amigo? Um beijo pra você, Eugênio, Birner, fã de esportes que nos acompanha. Na verdade, nem era aquele Fluminense, né? Pois o Renato é. mexeu bastante na escalação. Pois é. E eu Muitas mudanças. Exatamente, muitas mudanças. Nas laterais, tira um volante, 5 no volta total. o Ganso, 5 no Meio. total. Cano como referência. Eu até gostaria de falar, né, de uma bagunça organizada, mas demorou para essa bagunça se tornar organizada, porque mexe muito no segundo tempo, enfim. Quando a gente olhou muito do que foi o San contra o Mamelodi, ali tinha uma zona onde o Ganso poderia de fato atuar. Assim, o San perdeu naquela partida, teve ainda, né, além do 1-0, teve gols anulados, poderia ter perdido mais ainda pelo placar. Tinha uma zona, de fato, ali para o Ganso trabalhar. Mas eu acho que ele não conseguiu e, além de tudo, achei a equipe com uma concentração bem baixa, sabe? Não era o Borussia do outro lado, né? Subiu muito ali, aquela adrenalina absurda, você atingiu e aí você dá aquela relaxada. Eles falam, bom, agora a gente faz ali nosso trabalho, dá pra gente ganhar de 1-0, 2-0, tá tranquilo. E não foi assim. Então, assim, na segunda tentativa de um toque de calcanhar do Ganso, sai o gol do Ulsan. Então, assim, de fato, deu para perceber ali indícios de que o Fluminense, ele estava negociando ali com aquela partida que, de fato, começou de uma maneira que poderia ter feito diferente, né? Mas termina, o resultado importante. Excelente. Porque agora, empate, está tranquilo. Mas precisa, de fato, o Renato faz isso muito bem, né? Sim. Precisa, de fato, identificar o que aconteceu. Então, Birner, eu tive a mesma sensação da Mari vendo o jogo, que, assim, primeiro não era o Borussia do outro lado, aí o nível de concentração já não estava o mesmo. E quando fez 1-0, deu aquela impressão que, opa, agora tá tudo assim do jeito que a gente quer, né? E vamos tocar aqui e tal, etc. Senti o Fluminense dando uma leve acomodada, não estou dizendo que foi proposital, é uma coisa meio que instintiva, que acontece, é natural, mas que instintivamente o Fluminense meio que deu uma relaxada. Você entendeu dessa forma também ou não? Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Mari, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Eu, em primeiro lugar, eu acho que a entrada do Ganso tinha tudo a ver com o jogo. Porque contra o Dortmund era obrigatório ter um meio-campo mais reforçado, ter um time que vai te atacar, que vai levar bastante perigo. Sim. Você troca um volante por um jogador com muito passe, você aumenta a chance de construir, ainda mais colocando o centroavante, que finaliza melhor que o Everaldo, se estiver bem. Então, as mudanças do Renato, elas tinham muita lógica e elas funcionaram razoavelmente apenas, porque eu acho que o Fluminense teve um domínio muito grande de jogo até o gol de falta do Arias, mas com pouca construção. Mesmo tendo um jogador com mais qualidade técnica no meio-campo do que os jogadores que entraram no segundo tempo e que mudaram a cara do jogo. Então,
Um pouco tem a ver com a baixa de concentração depois do golaço de falta do Arias. Mas, mais uma vez, o Arias foi o melhor jogador da partida. E, mais uma vez, talvez o Arias tenha sido o melhor jogador ou ficaria na lista dos 3, 4 melhores jogadores da segunda rodada do Mundial. Como ficou também, para mim, na lista dos melhores jogadores da primeira rodada do Mundial. Sem dúvida. O cara joga demais. E eu acho que, taticamente, não funcionou na prática, porque o domínio de jogo não tinha a ver com a entrada do Ganso. Tinha muito mais a ver com a capacidade de marcação alta e de um time muito recuado enfrentando o Fluminense. E quando o Fluminense foi exigido sem bola, no contra-ataque, o time desmoronou. Foi. Então eu acho que foi tática, apesar de ter lógica a entrada. Eu teria feito isso também e não funcionou para mim na prática. E um pouco também acho de baixa de concentração. Eu acho que não foi só o relaxamento. Sim. Me explica um pouquinho do que foi essa bagunça, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, William? Um abraço para você, para a Mari, para o Birner. Acho que os colegas já deram, né, a luz, né, do que aconteceu no jogo. O Renato vem com 5 mudanças. Ele troca os 2 laterais. Entram 2 laterais mais ofensivos. E no lance do primeiro gol, é muito nítido isso. Estão os 2 laterais lá no campo de ataque, espetados lá na frente. Naquele momento, a bola está no pé do Thiago Silva, que está na intermediária. Ele faz o passe para o Ganso. Ali eu acho que o toque de letra do Ganso dá o tom dessa certa... vamos colocar no popular. De um certo salto alto. Tá. Para falar a linguagem que o povo entende. Ali, quando o Fluminense perde a bola, tinha o Freitas e tinha o Martinelli. E vem o contra-ataque e ninguém consegue marcar ninguém. Sai o gol, daqui a pouco tem uma outra bola errada, uma bola perdida, um passe ruim do Hércules, que errou muito no jogo. E ali, em cima de um Guga, que também marcou muito mal, marcou muito pouco, o Fluminense toma o segundo gol, uma virada que é um choque. E eu estava lembrando, conversando com a Mari, com outros companheiros na redação, que foi um primeiro tempo que o Fluminense está acostumado a ver no Maracanã. Aquele jogo de sábado à noite no Maracanã, que o Fluminense joga contra o time médio ou pequeno, considerado pequeno do futebol brasileiro, e que ele tem o domínio do jogo, mas no final ele acaba sofrendo um empate ou uma virada no Maracanã. Isso aconteceu N vezes contra Atlético Goianiense, contra Criciúma, contra Juventude, etc. Porque é um time que acha que está com o jogo controlado, não toma as devidas precauções defensivas e acaba não conseguindo superar defesas que se fecham, no caso de hoje também. Era uma linha de 5 atrás. Então, o Fluminense tinha o controle da posse de bola até a entrada da área. Dali para frente, ele não conseguiu conectar com o Cano. O Cano participou muito pouco do jogo. Muito pouco do jogo. Então, era aquele jogo que ia até a lateral, voltava na intermediária, voltava para a lateral e não entrava. Aconteceu a falta na entrada da área e aí saiu o gol. Uma bela cobrança de falta do Arias. E aí é isso. Acho que o Fluminense deu aquela relaxada, tomou a virada. E para o segundo tempo, não sei como foi o clima no vestiário, mas o time voltou muito desconjuntado entre seus compartimentos, né? Ele fez já mudança no intervalo. Entrou o Everaldo, né? Entrou o Everaldo, que acrescenta muito pouco. Briga, é verdade, tá lá, ocupa espaço na área, mas continuou sem a bola chegar para ele e para o Cano. E te digo uma coisa, gente, desculpa te interromper. Ainda teve um lance, eu entrei ali no camarim, né, na maquiagem, a Mari estava, né, terminando de se maquiar, entrei para maquiar. Aconteceu um lance, falei pra ela, ele tá com medo de chutar pro gol, não é possível. Ele teve um lance que é pra chutar pro gol, ele tentou o passe e a jogada não deu certo, não seguiu. Sim, Eu acho que o lance era pro passe, tá? Mas ele podia ter chutado. Podia. Mas a questão toda, Pina, é que assim, ele é um centroavante. Exatamente. O centroavante tem que ter fome de gol, ele tem que ter ambição de resolver. Ele não pode querer jogar sempre pro outro companheiro, como foi no jogo contra o Borussia Dortmund. E a gente tem visto isso acontecer com os outros times brasileiros, né? Sim. Flaco no Palmeiras, o Igor no... Assumir responsabilidade, ele é um jogador terminal. Se ele está com a bola dominada dentro da área, ele sempre procura outro para passar essa bola. Ele não tem a confiança de chutar no gol. Às Parece vezes que ele não pensa mais que ele pode chutar, né? Parece que a primeira coisa é vou passar para alguém. Às vezes, há centroavantes que exageram nisso, né? Há situações em que há clara possibilidade de um companheiro livre marcar o gol e o cara não passa a bola. Aí já chega um egoísmo. Mas o centroavante, a torcida grita. A torcida quer que ele chute, ele não tem confiança. Então, mais uma vez, não acrescentou muito. O jogo muda quando entra o Keno. O Keno é o cara que muda o jogo. A partir do momento que ele entra aos 15 minutos do segundo tempo, ele é o jogador que mais toca na bola no Fluminense. 29 ações com bola. Porque é isso. A bagunça, continuou a bagunça, organizada por quê? Dá a bola no Keno, vê o que ele arruma lá.
Era só o que o Fluminense fazia. Dava a bola no Keno, ele Sempre na partia, esquerda ali. driblava. Não conseguia fazer a bola chegar. Nem no Everaldo, nem no Cano. Uma delas sobrou para quem vinha de trás, o Nonato. O Nonato fez o gol Muita e deu uma categoria de aliviada. finalização. Ele levantou a Muita, cabeça. muita. Ele escolhe Chapado. o lado certinho, né? Porque tinha muita Pensado, gente ali que muita poderia categoria. bloquear o chute. Foi muito bem mesmo. E aí, depois disso, continua pressão, com um escanteio, bate daqui, rebate dali, acolá. Quem tá lá para fazer o gol é o centroavante? Não, é o zagueiro. Não, Fuentes. O zagueiro vai lá e faz o gol. E aí se abre, né? O Santos sai para o jogo e tem a possibilidade do quarto gol num belo cruzamento do Arias para o Keno, os dois melhores jogadores do Fluminense nessa partida. Você falou do Keno, ele não entrou logo no intervalo. Você falou aí, Entrou aos 15, minutos, né? Já não era para ter entrado no intervalo, não? Eu confesso que eu demorei a entender a entrada do Everaldo no lugar do Ganso. Assim, porque logo depois se mostrou o Fluminense ainda mais vulnerável, porque o Ganso, querendo ou não, tem a característica também e auxilia demais você de prender um pouco mais a bola, né? Ali. Você trabalhar, rodar, girar, enfim. A partir do momento que você tira mais um homem de meio de campo e você coloca mais um centroavante, o Fluminense deu o claro recado de que a gente vai para cima e independentemente do que a gente possa, o risco que a gente possa correr. E correu esse risco. Teve oportunidades. Teve o lance do Fábio, que de fato não foi pênalti. Teve o contra-ataque, ele se mostrou ainda mais presente. Todo contra-ataque era desesperador. O Fluminense, ele Contou com a falta de qualidade do outro lado. Nesse segundo tempo, com um senso de urgência de finalizar as jogadas, assim, num nível altíssimo. E eu demorei, falei, a gente até comentou, falei, ainda não entendi, né, a entrada do Everaldo. E aí sim, aí dá pra ver que o Renato, ele volta um pouquinho, tenta corrigir, não corrigir necessariamente, mas alternativas. E aí ele entra com o Keno. Eu acho que no intervalo ele já poderia ter feito outras mudanças, mas conseguiu corrigir ali com 15 minutos. Eu achei que o Renato tinha lógica a troca, porque ele quis dobrar os centroavantes. Como os volantes têm muito espaço para construir, o zagueiro vem de trás, ele tinha os dois jogadores abertos, que eram o Arias e o Serna, e podendo o Arias circular bastante. Se o Arias circula por dentro, o lateral avança também, e aí ele tinha dois jogadores na área para aproveitar essa jogada pelo lado, já que por dentro, e o último adversário com uma linha de 5, ele quis povoar um pouco mais a área. Mas eu concordo com vocês que em princípio não funcionou. E o que resolveu isso foi exatamente a entrada do jogador que individualmente conseguiu fazer aquilo que o Renato esperava. Então eu confesso que com bola eu não vi o Fluminense com problemas táticos hoje. Eu achei que sem bola, em alguns momentos, o Fluminense teve problemas, mas conseguiu se virar bem. Porta que ganhou o jogo e o Renato tem mais... Eu acho que sem bola, em todos os momentos, teve problemas. Marcou muito mal. Com bola, acho que o time foi bem. Com bola, não chegou a dizer que foi bem. Meu modo de Porque eu acho que não funcionou com bola, teve muito mais a ver com atuações individuais do que com a ideia de jogo ou proximidade. Então, mas foram muitas atuações individuais ruins. Muitas abaixo. É futebol. Muitas abaixo. Eu concluo que tem alguma coisa a ver com o sistema. O Cano, por exemplo. Cano nulo. Cano não foi bem. Nulo. Não é o sistema. Ele até participou do lance do gol do Fuentes. Chutando mal, inclusive. Ele chutou estava errado, tão mal mas que ele chutou acabou errado e que deu deu sorte. certo. Deu certo. Acabou que deu certo. Mas quando você vê vários jogadores mal, alguma coisa está errada que não está funcionando do sistema. Não está funcionando. Aí se fiou o Fluminense, para mim, em alguns jogadores que conseguiram tirar de dentro da sua qualidade técnica jogadas que resolveram. Mas no plano defensivo, no sem a bola, foi um desastre completo. Em todos os momentos que o Fluminense era atacado, havia uma descoordenação, havia espaço, havia decisões equivocadas, havia jogadores que não faziam a linha, basicamente, coisa básica do futebol. Havia um certo olhar, marcar com o olho, distância para quem tinha a bola. O time que se propõe a atacar dessa forma, ele tem que estar pronto para o momento de perder a bola, gente. No mínimo parar com uma falta. Sim. Mas não, ele perde a bola, só tem um zagueiro e um volante e vai todo mundo recuando. Mas isso foi uma característica do jogo, da formação, da escalação inicial, ou a gente está falando a partir do momento que o Fluminense toma o 2-1 e aí tem um nervosismo no segundo tempo, precisava virar, precisava Não, fazer... isso é antes do 2-1, isso é o que causa o 2-1. Tá. Isso é o que causa o Depois 2-1 e as outras especificamente do 1 a 0, possibilidades de gol que o Santos teve no segundo tempo. É que foi um time muito também amedrontado, com pouquíssima ambição. O time do Santos estava ali morrendo de medo do que tem Fluminense. limitações, né? Também. Inclusive as limitações Teve o do lance Santos que ajudaram muito o Fluminense. quase foi pênalti de lá. contra-ataque muito bem feitas do Santos. Muito bem feitas. Muito bem feitas. Muito bem Achei feitas as montações de As contra-ataque. ligações, elas eram... Sim, mas foram poucas.
Sim, porque também o Fluminense, aí eu concordo contigo que sem bola ficou devendo, também não deu tantas chances assim de contra-ataque. Aqui teve alguns momentos do jogo que o time literalmente parava de marcar. E aí os contra-ataques foram escancarados, né? Isso. A questão dos contra-ataques é que foram escancarados. E o assim. empate Outro acontece, time... o empate acontece 10 minutos depois, né, do gol. E assim, é claro que avaliando o adversário e pensando muito com a cabeça do Renato também, as escolhas, elas fazem sentido, né? Talvez não tenha mesmo sentido você entrar com os 3 volantes, você entrar com um time mais conservador nessa partida contra esse adversário. É que é um contraste absurdo, né, com o desempenho contra o Borussia. Então, assim, foi daqui para cá. Eu acho que as execuções, elas de fato não chegaram nem perto ali da perfeição. O Ganso abaixo, acho que o Hércules errando muito mais do que o normal. É um jogador que, depois que encaixou nesse Fluminense, demorou um pouquinho, mas é um jogador muito importante, dali do setor de meio de campo. E aí você não teve, além desse espaço do corredor, né, para o Serra trabalhar, para atacar, você teve essa dificuldade por conta da linha de 5, por conta do bloco baixo. E as alternativas, elas não surgiram, porque o Ganso não estava no melhor dia dele para criar uma jogada ali a ponto, né, de você quebrar a linha de marcação. Era o Arias o que mais se deslocava para buscar o jogo, para fazer, de fato, circular essa circulação de meio de campo. Então, com o Cano ali dentro, a bola cruzada não vai acontecer, né? Assim, não deu para encontrar o Cano no jogo. E o Cano não é o... Ele primeiro está voltando de lesão, né? Sim. Não está bem fisicamente, mas mesmo assim ele não é o centroavante típico para jogar no meio de uma linha de 3. Não. Porque ele é baixo, ele não tem velocidade, ele não tem muita movimentação. A bola não chega nele, ele ficou cercado pelos zagueiros, a bola não chega nele. Depois, com a entrada do Everaldo, ele passou a ter mais presença ali. Ou seja, mas foi importante também a entrada do Everaldo, né? a questão toda é a qualidade do material humano. O Everaldo é um jogador abaixo do que o Fluminense precisa ter para aquela função. Seja para ser titular eventual, seja para ser reserva do Cano. Ele não entrega, assim como o Serna. É um jogador de muita força física, mas tecnicamente fica devendo. Deve muito. Assim como o Guga, sem a bola, é um desastre. Então, assim, a gente vai olhar e vai entender. Dos brasileiros que estão no Mundial, o Fluminense tem o pior elenco. Isso está posto, está colocado. E ele sofre com algumas circunstâncias. Eu quero ter presença diária, vou ter que colocar o Everaldo. Mas coloca um centroavante que está sem confiança, que já não tem grande qualidade mesmo, e que acaba não colaborando da maneira que se esperava. Ele está ali, ele briga, ele tenta ocupar um espaço, mas ele não consegue resolver. É preciso que outros resolvam por ele. E aí o Fluminense, por sorte, tinha no banco o Keno. E lembraram, tem o Keno aí, coloca ele no jogo. Ele entrou e conseguiu trazer a qualidade técnica que estava faltando. Incomodou mais o segundo tempo do Botafogo contra o Seattle ou esse período do Fluminense contra o São? O período que eu falo é desde o primeiro gol, né? E tudo que aconteceu e tudo. O que incomodou mais, assim? Desagradou mais? Boa pergunta. O Fluminense, eu acho que incomodou mais o Botafogo por só um detalhe. É um critério, não é uma verdade absoluta, longe disso. O Fluminense retomou o controle do jogo. Tá. Depois de tomar os 2 gols e no começo de primeiro tempo bem ruim, quando o Santos teve uma chance claríssima no contra-ataque, ali que o jogador avançado deixa a bola passar, se perde, a gente nota claramente a dificuldade. O Fluminense retoma o controle do jogo e ganha com autoridade, mostrando que realmente era uma equipe melhor. O Botafogo perdeu completamente o controle do jogo contra o Seattle e por acaso não recuperou. Por acaso não sofreu o empate. Sim. Você vê que curioso, né? O Botafogo que teve atuação defensiva pra gente elogiar e aplaudir de pé, maluca exatamente. Contra o... Assim, pode falar assim, pelo absurdo. Amor de Deus. Contra o PSG, contra o Seattle, implodiu no segundo tempo. O Fluminense contra o Dortmund fez um jogaço de imposição, jogando com bola, marcando alto, pressão. Um jogo contra bom o de San, ver. sucumbe em pedaço do jogo que podia ter comprometido a atuação. Bem-vindo ao futebol, William. Então, mas é que tá, não é... explicações. Não é aquilo que a gente está falando no comecinho aqui do Linha de Passe, essa coisa do você olhar o adversário, a preparação, o foco, o tamanho do adversário, e você... Claro. Peraí, hoje eu vou jogar contra o Borussia. Pá. Hoje o jogo é contra o Paris Saint-Germain. Pá. Não quer dizer que não importe os outros, mas
o nível de concentração, de preparação para o jogo, e às vezes durante o jogo Mas as isso não coisas serve vão de desculpa. acontecendo. Não é. Porque se Não eu for é, pensar não é assim, eu vou desculpa, falar é que só uma análise. o PSG contra o Atlético de Madrid teve um nível de concentração maior que o do Botafogo, Não, eu vou diminuir a perfeito. vitória do Botafogo, É só eu não uma vou análise. fazer isso. Não é desculpa, é só uma análise. Tá. Né? Talvez o que E uma que análise se justifique mostrou também ali, de alguma né? forma. Uma análise que, querendo ou não, apareceu hoje, né? Sim. Nesse primeiro tempo. De fato, assim, não quero de jeito nenhum culpar o Ganso por qualquer coisa, mas assim, não é necessário, sabe? Assim, toque de calcanhar, tem que estar muito ligado, o adversário está ali para aquele momento também, porque a gente fala muito disso, né? Os brasileiros, ali, a motivação de enfrentar um PSG, um Borussia, é a motivação do Ulsan de enfrentar o Fluminense, campeão da Libertadores na temporada passada, é a motivação do Ceará de enfrentar o Botafogo, atual campeão da Libertadores. Então, eu acho que é isso, é você interpretar o grupo como o que eu posso fazer para me classificar em primeiro. Mari, só um detalhe, vocês acham que o toque de calcanhar que dá o contra-ataque do gol do Ulsan era uma jogada lógica, ainda mais vindo do Ganso, de quem vinha atrás movimentando, e aí houve um erro porque a jogada não saiu perfeita, ou você acha que é um desvio? Porque eu acho que teve certa lógica a jogada, Não, tá? eu acho que sim, mas assim, ele foi a segunda vez que ele deu o toque de calcanhar. O Sim. primeiro ele errou. Sim. Eu acho que é uma zona ali que, se você perde a bola, você dá o contra-ataque para o adversário. Eu acho que é um entendimento do que o jogo te apresenta. Assim, Tá. sabe assim, você de fato ter a sensibilidade de falar, se eu perder a bola aqui, o Fluminense faz os 2 gols, recuperando a bola no erro de saída de jogo do Ulsan. Então, acho que é mais sobre isso, é mais sobre você interpretar o que a partida representa. Sabe, não estou condenando, poderia ter dado certo, o Ganso tem essa qualidade. Mas nessas coisas de, depois que o Fluminense cobra o lateral, que o Hércules perde a bola, que tem o primeiro ataque, o Guga para. E a jogada continua, e sai o gol, com ninguém marcando. Então, acho que são essas percepções de jogo, Porque sabe? a dificuldade de marcação do Guga é na carreira. Claro. Não é uma questão só... Então, Pra aí mim, eu passa achei pelas que- opções, né? Eu achei que ele voltaria com o Samuel As Xavier, opções né, são, segundo assim, é compreensível que o Renato queira escalar um time mais agressivo, mais ofensivo contra o Ulsan do que fez contra o Borussia Dortmund. Mas talvez ele tenha passado um pouco do ponto nisso. Né? Não só na escalação, mas como na proposta do time em campo. Repito, na hora que o Ganso perde o gol, estão os 2 laterais ao mesmo tempo no ataque. Está o Thiago Silva na intermediária de ataque. Só tem um zagueiro, que é o Freitas, e o Martinelli um pouquinho mais perto ali, que é quem acompanha o início do contra-ataque, mas não mata a jogada. É assim, não, beleza, eu vou conseguir controlar. No futebol mais competitivo, você vai e mata a jogada. Primeiro você não tenta o toque de letra ali. E depois você para a jogada e você volta com... Como o Fluminense fez contra o Borussia Dortmund. Com pegada. Eu acho assim, na minha ali cabeça. o Samuel Xavier foi muito bem contra o Borussia. Sim. Porque ele estava Foi. sempre naquela retaguarda e não passava. Marcou forte. Eu, na minha cabeça, o Fluminense foi para o intervalo perdendo. É verdade. Perdendo por 2-1 de virada. É muito difícil tentar explicar isso para o torcedor, mas eu voltaria no segundo tempo com o terceiro volante e não com o Everaldo. Para ter controle do meio de campo, ter a segurança de que eu não vou tomar mais contra-ataque e aí poder dar liberdade aos outros jogadores para que subam ao ataque. O controle do meio de campo tinha, que você realmente evitaria contra-ataque e daria liberdade O para os controle laterais. nisso, a segurança, uma segurança de evitar aqueles contra-ataques. E agora, vocês que estão com a bola aí, joguem, que eu vou segurar aqui esse meio. Como a gente conseguiu segurar contra o Borussia. Mas não foi a opção dele, ele continuou suscetível, vulnerável e deu sorte. Aquele lance do Fábio, muito pouco não foi pênalti. Sim. Outras... E tem uma outra finalização também que vai para fora, né? Sim, eles No tiveram ali finalzinho 2, teve 3 uma outra chances. com uma defesa sensacional do Mas ele já Fábio, estava desvio. 4-2, o jogo Sim. já estava mais resolvido. Mas você toma o terceiro gol ali, aí o Borussia já vira líder. Às vezes é detalhe, é uma detalhe, coisinha de nada, mas lá Eu até na outra anotei rodada... aqui, né, durante o jogo, até anotei, esquema com 3 zagueiros se mostra, ou com 3 volantes se mostra o mais acertado para o Fluminense nesse. Não, e aí é bom Nesse pensar Mundial. nisso para o jogo contra o Mamelodi. eu Exato. queria chegar nisso aí, meu povo. Porque é um mais time muito difícil mais mesmo. agressivo. muito Uma mais, Melody é muito mais mais. agressivo, Não só é mais mais agressivo, difícil mais e eles vão precisar vencer o jogo organizado, para classificar. isso. E eles acreditam que eles podem se classificar mesmo. É um time que joga com muita personalidade. Personalidade, eles vão Muita para cima. personalidade. Muita pressão. Vão para cima. Eles cometeram muitos erros defensivos, hoje contra o Borussia, né? Entregaram lá os 3 gols pro Borussia. Principalmente o gol de empate, né? Daquele jeito. Mas, até o final, mesmo que estavam perdendo por 4-1, foram buscar o 4-3, não foi isso? Sim. Vou jogar. O Borussia tô perdendo, vou jogar. Vou lá. Então,
diante de um time como esse, porque hoje eu falava agora há pouco, do que eu achei uma certa falta de ambição do Ulsan. Não vai ser o caso do Mamelodi. O Mamelodi vai querer o jogo. Vai dar espaços para o Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem condição de ganhar o jogo nisso. Mas o Fluminense não pode brincar de se defender tão mal como se defendeu hoje. Você acha que o Fluminense dos brasileiros corre mais risco? Eu acho. O Flamengo já está O classificado, Botafogo, apesar né? de tudo, tem uma situação ainda complicada. O grupo está muito embolado, né? do Botafogo. Mas pode tomar 2 gols. Pode perder, né? Vai perder de 2-0. A gente tem um brasileiro classificado, um que pode até perder. O Palmeiras que vai pegar o time... Seria o time mais fraco Mas da olha para o chave, adversário. né? Mas olha para o adversário. É. O Botafogo é o que tem adversário mais difícil. É o que tem mais difícil, E o Fluminense vai pegar uma Mamelodi, que é um adversário chato. E tá ali, ó. Esse é o mais embolado, né? É. Porque os outros dois têm 6 pontos, né? O Conseguiram Palmeiras tem abrir. 4, mas já numa situação muito cômoda. Aí é difícil, porque tem um confronto direto e o Borussia Dortmund provavelmente vai vencer o Ulsan. Sim. Provavelmente vai vencer o Ulsan. Vai a 7. Porque as equipes brasileiras se valorizaram tanto nessa primeira rodada, as primeiras 2 rodadas do Mundial, que qualquer eliminação de equipe brasileira agora é uma tragédia. Vamos parar para pensar? Qualquer Os uma. 4 venceram na segunda rodada. Não, qualquer uma é uma tragédia. O Flamengo está classificado, o Palmeiras é brasileiro muito perdeu favorito à classificação, o Atlético precisa tomar 3 gols se o PSG ganhar o jogo dele para ser eliminado, e o Fluminense vai perder. São todos favoritos na classificação. São todos favoritos. Sim. Adquirindo essa condição durante o Mundial. O grupo do Palmeiras já era previsível, o do Fluminense, a gente imaginava que o Fluminense passaria Junto com em o Borussia. segundo lugar. O do Flamengo Também. dava para Daria. classificar, mas a gente não sabia se era segundo ou primeiro e Sim. tal. E a façanha até agora é botafoguense. É Botafogo. Eu acho que, assim, pra gente voltar pro Fluminense, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, vai gerar uma certa frustração. Que não pode virar uma cobrança, uma coisa, depois, porque acabou, olha, ficou pelo caminho, jogou como nunca e perdeu como sempre. Começa aqueles papos, né, aqueles folclores e tal. Mas se acontecer, claro que vai ser uma frustração, vai ser uma certa decepção mediante o que eles apresentaram nas primeiras 2 rodadas. No caso do Flamengo, o Flamengo já está classificado. Mas aí não pode ser o fim do mundo. Ai, meu Deus, olha só, começou tão bem, acabou sendo eliminado, que decepção, o que problema papelão. que, Eu acho que não pode chegar nesse nível, não. Não é que não chega nesse nível, mas o que o torcedor... Como o torcedor funciona. Sim. O que se criou, né, de anteontem para hoje, pelo menos eu até vi alguns posts e fui questionado porque eu fiz um elogio à vitória do Flamengo, que foi corajosa. E foi? Aí alguns já começaram a querer dizer que ao classificar a vitória do Flamengo de corajosa, eu estava automaticamente criticando a do Botafogo. E eu falei, eu não estabeleci comparação nenhuma. Sim, mas tudo bem, mas há um debate também, porque a disputa começa a ser o meu time está jogando melhor que o seu. Aí teve um que já mandou assim, agora tem que jogar Flamengo e Botafogo para você ver. O Flamengo e Botafogo jogam todo ano aqui, várias vezes. Eu não tenho nenhum medo de... não tenho problema de ficar em cima do muro para comparar as atuações. Eu acho que o maior resultado, mas eu não quero, não mais acho épico que... é o do Botafogo. E a atuação mais plena, completa, quando a gente fala ataque, defesa e tudo mais, foi a do Flamengo. Tá. Porém, não dá para jogar contra o PSG como o Flamengo fez contra o Chelsea. Ele não conseguiria ter esse nível de imposição que teve contra o PSG como teve contra o Chelsea. É impossível, porque o PSG vai ter a bola, vai ter o controle do meio de campo, dá para você brigar, ganhar o jogo. Sim, dá. Mas o Botafogo, dentro do que era possível, ele tem o principal resultado até agora de uma equipe brasileira no Mundial. Mas você está entendendo ele é botafoguense. onde eu quero chegar? Que estão começando a querer estabelecer um campeonato entre os times brasileiros. Um campeonato brasileiro. Eu ganhei, mas você também ganhou, mas eu ganhei mais bonito que você. E então, assim, se os outros passam e o Fluminense não passa, vai sair como o patinho feio da história. O Fluminense não passou e tal. Uma campanha brilhante do futebol brasileiro, o Fluminense. Então vai se levar para esse lado. Aliás, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, ou com o Fluminense, ou com o Botafogo, ou com o Flamengo, ou com o Palmeiras. Alguém vai perder, né? Mesmo que tenhamos uma final brasileira... E por mais um campeão. Só virá um campeão. E por mais que a empolgação esteja lá em cima, a tendência ainda é que eles não cheguem à final. Dependendo fazendo dos algumas confrontos. contas ali. Alguns podem até chegar nas quartas e tal, a partir daí... Existe uma chance de termos um duelo brasileiro nas quartas. Flamengo contra Palmeiras ou Botafogo. Sim. Já nas oitavas, Palmeiras Aí ganhou. então, eu digo nas brasileiro quartas vai- que garantia já uma Além disso, Já semifinal. uma sim, semifinal, que perfeito. já é um baita Porque pode feito. ter Palmeiras e Sim. Botafogo, e pode ter ou Palmeiras ou Botafogo ganhando de alguém e enfrentando o Flamengo nas quartas.
Dependendo do cruzamento, né? Vai quem fica em primeiro, quem fica em segundo. Aí já se garantiria alguém do Brasil, Quer eventualmente. matar o Dimas do coração. Numa semifinal. E assim, Vai, o Palmeiras pegando o Botafogo e depois o Flamengo? É esse que ele morre? que caminho, Nossa, né? ele não dura, ele não chega até lá. caminho. Ele não chega até lá. No do Botafogo, ele já fica no meio do caminho. Outro dia não teve um torcedor aí que foi do no VAR, Flamengo? É. não foi? Um torcedor do Flamengo, né? Não, do Palmeiras, da expulsão do Rafael Veiga. Isso, a expulsão O do cara Veiga. tava, o Jean Ott tava aqui, um amigo dele, que tava lá no estádio, que tem um cara do lado dele, aí veio o lance, expulsou o Rafael Veiga. Aí o VAR corrigiu. Na hora que expulsou, o cara desmaiou. O cara desmaiou, já tá nesse nível, cara. Então imagina o Dimas, coitado. A gente precisa dele aqui trabalhando, pelo amor de Deus. Fala aí, Mari. Você ia falar? Não, é só para concluir esse assunto dos brasileiros. Ainda assim, por mais confortável que seja a situação do Botafogo, eu acho que ainda é uma cautela ali. Porque a gente está falando do Atlético de Madrid, né? Entre todos os adversários que os brasileiros vão pegar, ainda é um clube top ali. É o adversário mais difícil, sim. E assim, claro que tudo pode acontecer, é épico o que aconteceu contra o PSG, mas na estreia não foi legal o segundo tempo. Então, assim, a gente ainda tem o Botafogo, assim como o Fluminense, a gente ainda tem uma super exibição para uma mais ou menos. Então, é isso, é você interpretar o campeonato, essa primeira fase, como tudo, tudo. Então, eu ainda acho a do Botafogo confortável, pode perder de 2-0, mas não é um absurdo perder de 2-0 para o Atlético de Madrid. Perder de 3-1, Não, de 3-0. Sabe o que vai acontecer se tiver confronto brasileiro, né? O jogo vai ser truncado, amarrado. Atlético de Madrid? Os times vão ser mais... Não, Entre brasileiros. Os times vão ser mais cautelosos. sim. O jogo já não vai ser tão bonito quanto a gente Já não vai tá ser vendo. os jogos com esse tipo Outra conversa, Porque aí é imagina. um jogo de outro caráter. O termo é exatamente esse, é outra coisa. Exatamente. Lembrando que o Botafogo pode perder de 2-0, né? Pode. Não pode perder de 3. Isso. Não pode perder de 3. Esse é o problema. Se o PSG ganhar, se o PSG não ganhar, o Botafogo está classificado. E o Dimas aqui, que acabou de pedir para fazer um intervalo e tal, quando a gente está falando aqui do adversário mais difícil, seu Ele já quer Atlético de beber água, Madrid, diz que ele quer não, pro está intervalo, perguntando não? se o Messi joga vôlei. Ah, tá. Ele está achando que o adversário mais difícil é o Inter Miami por causa do Messi. Você viu o Inter Miami jogar? Vi os 2 jogos. Não, Marca mal, o Dimas- jogo é lento. Mas é óbvio, tem o Messi, Dá né? isso. Então... é só isso. Só pedir os caras ficar tranquilo que não está sendo que nem na Copa do Mundo, que encostaram no Messi e deu falta ou deu pênalti. Isso, fica tranquilo, Dimas. Tá sendo Fica mais- Gustavo tranquilo. Gomes e tranquilo. Rios ali fechou, acabou. E, Nada pô, demais. imagina. Vamos fazer um intervalinho no linha de passe, Dimas? Você quer que dê uma paradinha aqui? Quer dar uma respiradinha? A gente volta, porque a gente entrou um pouquinho nessa história de o próximo jogo do Fluminense, né? O Mamelodi. sim. E vamos pensar um pouquino nessa escalação, como é que Sim, pode sim. mexer, como é que vai ser esse confronto aí. A gente volta já já. Nossa, esse time com na área. certeza. Nossa, Jeff, pelo amor de Deus, Fluminense tá você é Cristiano ao- Ronaldo, nossa senhora. O Fluminense mas foi óbvio, buscar, é tudo. é óbvio, a bola posição, chega, a bola Ronaldo chega. Arias. Sim. É que o Fluminense foi buscar um jogador para posição e buscou o Everaldo. E buscou o Everaldo. Aí tem que lidar com o que tem. Então, mas vamos lá. Então, se não é o Cano, se não é o Everaldo, quem é? Vamos lá, tem que ter uma referência ali na área. Quem é esse cara no elenco? Sei, talvez até o próprio Canóbio, sem estar fixo, entendeu? Porque não adianta ter um cara fixo. É jogar sem esse fixo. Eu acho que o tipo de jogo do Fluminense precisa de um centroavante. Porque Eu tem não os lados sei. muito fortes. Tem, mas. E se você entrar E é uma tendência Mas não tá que tem que chegando. buscar, né? E se você Eu entrar acho ainda mais interessante um meia que pisa na área ou ataca o espaço. O jogador fixo lá não tá funcionando. Então, mas se você ainda vai tentando com o terceiro volante, eu entendo o que você está dizendo. Se você tem os laterais que apoiam muito, atacantes que vão por dentro, se você tem seus volantes que entram na área, que surpreendem, porque aí os zagueiros estão perdidos, eles estão de frente para a jogada, o seu time fez a jogada daqui, e ele escolhe o posicionamento de onde ele vai atacar, isso está treinado. É mais ou perfeito. menos o que o Flamengo consegue fazer com a Rascaeta, né? Só que o Fluminense não foi preparado para fazer isso. Não fez dá um pra gol fazer, assim não. hoje. Mas não é preparado para fazer isso. Eu acho que o Fluminense... O gol Inclusive, que abriu os caminhos foi isso. se o Renato acha que o Cano tá mal e não tem que jogar, eu defendo Não, ele não vai pro fazer seu isso. desespero, ele tá do Ele não Everaldo. vai fazer isso, tá? Tá. Tenho certeza que ele não vai Mas, fazer. cara, Acho que ainda então, não mas olha, na atual conjuntura, o Cano, mais ou menos, eu ainda prefiro do que o Everaldo, se ele Claro. Outra coisa, se eu sou... De E verdade. pode ser um jogo que se apresente melhor Porque- pro Cano mesmo, porque o Mamelodi sai. Sim, e muito assim, mais. gente, não é fazer a caveira do Everaldo, não é assim, não é querer, não é um lixo, não é assim, gente. Mas é a realidade. E ele tá sem confiança, gente. Tudo Ele bem, mas faz um gol, isso ele muda. tá falando, eu sei, Faz um gol, isso muda. mas ele já teve esta oportunidade no primeiro jogo, não fez. Hoje, de novo, ele teve uma oportunidade, você entende que ele podia ter passado? Eu acho que não, tudo bem, é discutível. Mas, de novo, não. A participação William dele no Tavares. jogo foi inócua. William Tavares, Então- tem um técnico que fala sempre, É. eu não desisto de jogador. Não, mas não é para Desiste de desistir. jogador. Desiste. Não é para desistir. Oi? Desiste.
Ele fala que não desiste. Ele não desiste daqueles que ele segura no elenco, mas vários ele dispensa. E o Deck faz muito sucesso aqui no Brasil. Eu também não desisto. Eu acho que o Everaldo é um jogador aplicado, raçudo, tá sentindo, eu concordo contigo. Ele precisa fazer o gol. Se você não tem um outro centroavante, do jeito que seu time foi treinado, olhando a característica da outra equipe, eu vou com o Everaldo. Então, mas você tem um jogo contra uma... Tudo bem, você tem um jogo contra uma Mamelodi, tá? Fluminense até joga pelo empate. Mas se ele vencer, Zé Sada, ele fica até em primeiro no grupo, o que é muito bom. Eu desisto do Rames e não desisto do Everaldo, você sabe disso. Não, mas aí do Rames eu também desisto, pelo amor de Deus. Aí... O Rames desistiu dele. Deixa eu falar uma coisa. Aí você chutou o pau da barraca. Aí você chutou o pau da barraca. Eu desisto do Rames e não desisto do Everaldo também, imagina. É isso. Aí é do cara também. Mas assim, o Everaldo, num jogo dessa característica, eu vou com o Cano. Não, eu também Ainda vou com o Cano. A não ser que o técnico olhe e fale assim, não dá. Eu acho que é isso. Eu concordo. Acho que tem que ir. Sabe? Não dá. Você tem Acho hoje que... no Mundial ali, numa competição de Aí, meu amigo, Ele jogou hoje quase o tempo todo, né? então, Ah, se num primeiro tempo a coisa não tá rendendo, não tá, você pode até pensar, mas para entrar é com o Cano. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, como é que tem, a gente tá falando de escalação, como tem que ser o Fluminense contra o Mamelodi no seguinte sentido, vamos lá, Fluminense entra em campo classificado, o 0-0, o Fluminense está classificado, certo? O empate tá beleza, mas o empate não necessariamente significa o primeiro lugar, e você ficar negociando com o empate, temos um adversário, a gente está falando aqui com a característica do Mamelodi, às vezes pode ser um risco, inclusive, né? Ao mesmo tempo, a vitória é importante, mas o jogo vai ser no mesmo horário que o jogo do Borussia. E os caras lá podem estar começando a fazer gol e ficar em primeiro lugar. Aí vai ter a briga pelo saldo. Como é que tem que encarar? Vou negociando, vou vendo, vou ficando de olho no outro jogo. Não, eu tento logo sair na frente, fazer um gol. Não vou negociar com empate. Como é que tem que ser? Como é que é a postura? Tem que jogar o jogo. Tem que, primeiro, entrar com a atitude que entrou no primeiro jogo. Tá, bom. Entrar concentrado, focado, tomando as precauções defensivas, mas ligado, muito mais ligado do que entrou hoje. Essa é uma questão. Acho que tem que entrar com precaução ali de posicionamento, para mim, na minha cabeça, tá? Não sei se o Renato vai pensar isso, com os 3 volantes. Esse é um ponto para mim. O Fluminense não vai jogar recuado. Eu lembro o Grêmio do Renato não jogava recuado, o Flamengo do Renato jogava recuado. Eu lembro do Grêmio jogar recuado uma vez contra o São Paulo, no final da Copa do Brasil, depois de ter vantagem, travando o jogo, mas o árbitro travou mais o jogo do que o próprio contra Grêmio, o Real Madrid. Bastante. Mas é um caso muito específico. Muito específico. E tem uma coisa, o Renato vai olhar e falar, cara, eu tenho mais time. O time é melhor. Então não é para ser loucamente ousado, não é para fazer o jogo que o Fluminense fez contra o Dortmund. Jogo de imposição, pressionando alto, recua um pouquinho as linhas quando for necessário, entende seu adversário, por exemplo, você vê o jogo do Mamelodi, você não pressiona a saída de bola? Ah, claro. 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 É isso que o Fluminense tem que fazer. O pouco que fez hoje já conseguiu os 2 gols assim. É isso. É o que tem que fazer. É assim, é que o jogo de hoje ele deixa lições. Isso é importante. Claro. Porque assim, é o adversário mais frágil do grupo, mas por pouco você não saiu derrotado. Assim. Você precisou corrigir coisas, né? Você precisou ali em vestiário conversar, você precisou recuperar isso. Então acho que acaba, entre aspas, sendo até importante para você saber da importância que tem esse último jogo. Então é isso, é entrar com responsabilidade, é entrar sabendo que você é melhor, mas não por isso que você vai baixar. Eu acho que o Fluminense ele entra com autoridade no jogo ali. Já tem um exemplo do que fez contra o Dortmund. O adversário mais difícil, ele foi muito superior. Perfeito. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de programa aqui. Tá bom, tem mais 7 minutos, 6 minutinhos? Ótimo, então vamos falar de áreas para fechar? Vamos. Porque a gente começou a falar de áreas. Olha como o olho dele brilha. Olha os olhos brilhando do Vitor Bino, um dos maiores fãs de John Arias Eu sou, bastante tempo. que eu conheço. Assistência, belo gol de falta, mais uma vez o cara do jogo. Dos dois lados. Jogando dos dois lados, Pelo né? meio, quando é necessário. E estava me dando aflição no segundo tempo, porque estava, claro, e o Keno foi importante, mas estava insistindo muito ali pelo lado do Keno. O Arias muitas vezes vinha ali se associar, mas o Arias estava fazendo uma função mais pelo lado esquerdo. Mas ele vinha se associar, mas estava lado direito. Gente, joga lá no Arias, varia um pouquinho, porque do outro lado tem o Arias. Parece que tinha esquecido que tinha o Arias. Varia um pouquinho, busca o Arias, estava muito do lado de cá. Claro que os gols acabaram saindo e tal. É porque também ele foi decisivo no jogo de hoje, mas ele não foi tão presente Tá. desde o primeiro tempo. No jogo contra o Borussia era o tempo inteiro bola nele. No jogo de hoje foi uma coisa mais dividida. Mas é pela falta do terceiro volante. Quem tinha que fazer isso, da bola passar muito, era o Ganso.
no primeiro tempo. Eu acho que ele ficou, de fato, ali, entre aspas, refém do que o jogo apresentou, sabe? Principalmente depois com o empate, claro. Tanto que, assim, a imagem final da partida é quase que de um alívio quando ele vai ali com a família dele, comemorar, ele pega a filhinha dele da arquibancada. De fato, acho que foi um respiro, assim, sabe? Mas ele é um jogador... também sou fã. Eu entendo o Bruno, porque eu também sou muito fã. Também sou fã. Todos nós somos. Já não tenho nenhum medo de falar os últimos 3 anos do futebol brasileiro, se você fazer uma lista dos 3 melhores jogadores. Tranquilamente. E o que eu ia te perguntar foi uma coisa, Mesmo você deu um passando por gancho. aquela fase de quase sair, né? Sim. De ter aquela... Você deu um gancho há uma meia hora atrás no programa, só que é tanta coisa que a gente vai falando, eu não podia perder isso aqui, não. Você falou, é um dos 3 melhores da primeira rodada e já um dos 3 melhores da segunda rodada. É isso? Sim. É isso. Hoje, depois de... Segunda rodada fecha amanhã, né? Mas depois de 2 rodadas, o Arias está entre os 3 melhores do Mundial. Para mim, o melhor jogador da rodada até agora é o Olysée. Sim, do Bayern de Munique Pelo amor ontem, de jogou Deus. muito Nossa Senhora, ontem, nossa meu Senhora. Deus do céu. Olha, eu ficava pensando no Estevão, que a gente quer que desequilíbrio pela direita, você vê o Olysée jogando, você fala, nossa. Um absurdo, né? Rebentou. Eu acho que o Arias, porque o jogo ficou difícil, e o meu terceiro jogador seria o Barbosa. Jogou muito contra o PSG, né? Nossa, foi monstruoso. Foi monstruoso, Nossa, cara. você é meu voto. Posso estar esquecendo de alguém? Eu pensei rapidamente. Porque tem muita gente. Eu lembrei Só se não tem aqui, ninguém do Flamengo aqui também, mas assim... eu lembrei aqui na primeira rodada dos goleiros também. Na primeira rodada, vários goleiros apareceram muito bem, foram fundamentais, né? Inclusive o do Porto, no jogo contra o Palmeiras. Aí eu não sei qual... o goleiro do Borussia contra o Fluminense também, o Kobe. Bem demais. Foi bem demais. Né? Lembrei, mas assim, já na consistência de 2 rodadas, estou pensando aqui... Eu sei que vocês fazem questão, eu posso não votar no Messi? Pode. Obrigado. Claro que pode. Não tem aqui um negócio, tem que votar jogou muito no bem Messi. também, tá? Por isso Jogou que eu tô bem, falando, mas de somatória de 2 rodadas, ele não está entre os 3. E aí, Mari? Eu tô dando uma Tá olhada entre assim. os 3? Eu gostei muito do Rios. Porque a gente fica puxando, né? Que é muito no jogo. empate. Gostei muito do Richard Rios. Richard Rios, bem contra lembrado o Porto. também. Assim, pra mim falamos, né? É o jogador da temporada do Palmeiras. Mas eu acho que é isso. Acho que o Arias desequilibra muito, assim. E não só pelo desequilíbrio que ele oferece na partida. O que ele faz ali, se desloca de um lado, do outro, ele se apresenta muito, passa por ele quase sempre as jogadas do Fluminense. Então, acho que sim. Acho que independentemente de como o adversário se monta para enfrentar o Fluminense, é o Arias que consegue encontrar os caminhos. E aí, Eugênio? A gente tá pesquisando também, né, gente? Não, eu tô procurando números aqui para tentar entender ajudar, essa né? participação, foi muito de sopetão, né? Você pode pensar melhor depois e rever. Não, a minha percepção eu já coloquei aqui sobre o Arias. Eu acho que hoje ele foi menos presente, mas foi mais decisivo. Sim. Que ele faz o gol de falta, uma lindíssima cobrança de falta, e ainda dá uma assistência no final. Mas não foi um jogador tão recorrente no jogo como foi contra o Borussia. Onde a qualidade física dele, técnica dele, e a leitura dele, o entendimento das decisões que ele precisa tomar durante o jogo, foram muito importantes para que o Fluminense fosse competitivo contra o Borussia. Hoje, talvez até a bola devesse ter passado mais por ele. Porque o Fluminense careceu mais de ter a confiança da bola de estar no pé do Arias. Porque você sabe que dali vai sair coisa boa. Né? É claro que ele pode errar uma jogada ou outra, mas ele é muito consciente do que vai fazer com a bola. E hoje a bola circulou menos pelo pé dele. Então, mas o cara que faz aquele gol de falta... Não dá, né? Brincadeira, né? Aquela falta ali é um absurdo. E depois a jogada do último gol também é brilhante dele. Ele gira em cima do zagueiro e faz o cruzamento na cabeça do Keno, que vem do outro lado. É até inteligente, porque ele faz na segunda trave pro Keno. E não dá no meio pro Everaldo, que tá ali. Pronto, olha aí. Gente, estamos Vocês terminando. são haters do Everaldo, cara. Força, Everaldo. Eu só fazer o gol e eles não vão ter que aguentar isso aí. Torçamos para que ele Você faça. estava na redação, você ouviu que eu falei que eu estava torcendo pro Everaldo fazer um gol? Verdade. Eu estava torcendo, eu falei, gente, não tá vendo, eu tô torcendo. Você falou vai pra ser ele gol do fazer um- Everaldo e foi gol. E foi gol do Fuentes. Mas Secou o Everaldo. Não, eu torci pro Everaldo fazer um gol. Eu torci mesmo, é verdade. A gente, né, tem uma empatia com o ser humano, a gente quer que o cara consiga. Pô, a gente Lutador. quer. Eu respeito jogadores. Lutador. Ponto final no nosso linha de passe. Bom, e concordo em diversos pontos do linha de passe, porque o que acontece? Fluminense era um time até sair o primeiro gol, era um time que era ofensivo, trocava passes, buscando furar o bloqueio adversário,
marcando saída de bola, não deixava nem o goleiro sair com a bola direito, né? Essa intensidade toda, esse ritmo de jogo, até sair o primeiro gol. E depois do golaço de John Arias, senhores, a gente viu um Fluminense que relaxou de certa forma. A impressão que me passou e para diversas pessoas, menosprezou até um pouco o potencial do Ulsan Hyundai. É um time que jogou com uma proposta clara de contra-ataque. É um Mano Menezes lapidado, com a transição de bola melhor. A gente viu diversos jogadores aí abaixo, como o Guga. O Hércules também não fez um bom jogo, errando diversos passes. O Ganso também um pouco displicente, tentando passe de letra. Inclusive, o segundo gol foi devido a esse passe que ele errou. Originou o contra-ataque, o Guga não conseguiu acompanhar e saiu um jogo ali pelo jogador que estava na zona do Guga. Então o Fluminense falhou muito nesse aspecto, diminuiu o ritmo, faltou aquele respeito pelo adversário, porque era o Ulsan Hyundai e não o Borussia Dortmund. Contra o Borussia, o Fluminense não afrouxou nenhuma vez. Fica esse adendo aí, ponto a ser melhorado, mas Renato Gaúcho já está ligado nisso, pelo menos é o que a gente espera. Quanto o Mamelodi, a gente espera um Fluminense ofensivo, que fique atento tanto na marcação, tanto na parte ofensiva, que a gente precisa do grupo os 90 minutos ligado. Enquanto não tiver uma goleada ali, tem que estar ligado o tempo todo, que 1-0 não é resultado para relaxar. E o que fala do Everaldo, né, senhores? Ele tem tudo para ser um bom jogador, mas não o finalizador que o Fluminense precisa. Ele tem até um bom passe, ele faz um pivô bom, uma parede, consegue fazer alguns cruzamentos. Irmão, mas camisa 9 não serve para ele. Tem que ser um cara goleador. A camisa já foi de Dom Fredon, do Mano Urso, nosso moleque de Xerém. Saudades, inclusive, que decidiu a Libertadores, marcando em todas as fases da Liberta, das oitavas, quarta, semi, final. Então, é um moleque decisivo e era o que a gente precisava nesse time do Fluminense hoje, que a gente precisou no jogo do Borussia Dortmund, e espero que isso não faça diferença nos próximos jogos. Que daqui para frente todo jogo é final, o Fluminense precisa dar 100% em todos os jogos e não pode falhar na finalização. Muitas vezes o Fluminense vai ter apenas uma oportunidade e vai ter que marcar. Foi o que aconteceu com o Botafogo. Em uma oportunidade lá, o Igor Jesus marcou e segurou o resultado contra o PSG. E Everaldo está preparado para ser esse jogador decisivo, de ter apenas um gol na partida e ser dele? Essa é a questão que eu deixo para os senhores. Mais detalhe trarei para vocês no vídeo de amanhã, que eu trarei melhores momentos, analisarei cada detalhe do jogador, trarei as estatísticas do jogo de hoje. Então já se inscreva no canal para não perder nada, trazendo conteúdo diariamente, e até a próxima, certo, senhores? Valeu, valeu.